Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero trazer para vocês um site, primeiramente, que é o Opções Samurai ou Samurai Options, que é um site o qual acompanha várias ações que têm opções nos Estados Unidos e nós conseguimos fazer certos filtros, existem certas ferramentas aonde nós conseguimos encontrar, dependendo do tipo de operação que a gente quer fazer, spreads melhores, valores extrínsecos maiores, por exemplo, se nós queremos vender uma opção, ou valores extrínsecos menores, se nós queremos comprar, por exemplo, uma opção, e outros tipos de operações que nós conseguimos fazer. Esse site vai ajudar a gente a encontrar essas operações, isso no mercado americano. E aí esse site, eles também têm alguns textos falando sobre opções, e eu acho que é um assunto legal de a gente acabar revisitando, então falando um pouco mais sobre opções, falando aí também sobre operações e outras questões relacionadas a opções, e por isso que eu quero fazer uma série de vídeos trazendo alguns desses textos para tentar ajudar vocês, porque talvez vocês ainda tenham algumas dúvidas a respeito de volatilidade, de precificação de opções, de operações, tipos de operações, riscos atrelados a certas operações, enfim. Então, vou trazer esse texto para vocês falando sobre volatilidade nas opções. Então, seria IV em opções, o papel da volatilidade implícita na negociação das opções. Vamos para o texto agora. Então, nós temos aqui: desvende a complexidade do IV na negociação de opções com o nosso guia completo e investigamos o que é IV, seu impacto nas opções de IV alto e baixo e como interpretar a classificação IV. Quer você seja um trader novato ou experiente, compreender o papel da volatilidade pode melhorar significativamente sua estratégia de negociação. Aí temos aqui principais conclusões. IV na negociação de opções refere-se à projeção do mercado do movimento potencial de preços, normalmente medido como uma faixa de desvio padrão esperado dentro de um ano. Modelos de precificação de opções, como os modelos Black-Scholes e binomial, são usados para calcular o IV, e eles colocam entre parênteses que na Option Samurai eles usam o Black-Scholes. O IV alto sugere que o mercado espera grandes movimentações de preços, enquanto o IV baixo indica movimentos esperados menores. O que é o IV em opções? No domínio da negociação de opções, compreender o conceito de volatilidade implícita é crucial. Então, o que é o IV em opções? IV é uma métrica que reflete a previsão do mercado sobre a oscilação potencial do preço de uma ação durante um determinado período, geralmente um ano. É expresso com uma porcentagem e desempenha um papel fundamental na precificação de opções. Para compreender o IV nas opções, é benéfico explorar o conceito de desvio padrão, que está inerentemente ligado ao IV. O desvio padrão mede até que ponto os pontos de dados individuais se desviam da média no conjunto de dados. No contexto de IV, é usado para quantificar a variabilidade esperada no preço de uma ação. Para ilustrar a volatilidade implícita em opções, considere uma ação cotada a 100 com um IV de 20. Isso implica que o mercado espera que as ações flutuem cerca de $20 durante o próximo ano, representando um movimento de um desvio padrão em termos estatísticos. Há aproximadamente 68% de probabilidade de que a ação seja negociada entre $80 e $120 no próximo ano. Porém, lembre-se que o IV não prevê a direção do movimento. Então, nós temos aqui nosso gráfico de distribuição normal. Então, podemos ver as porcentagens aonde que dentro de um desvio padrão existe uma chance de 68, alguma coisa por cento, ou seja, a ação tende a ficar no próximo ano dentro dessa flutuação com uma chance de 68%.
mas ela tem uma chance de aproximadamente 32%, 31, alguma coisa por cento, de ficar fora desse desvio padrão. E aí nós temos chances de ficar entre 1 e 2 desvios padrão, 13,6% para cima e 13,6% para baixo, totalizando aproximadamente 27, alguma coisa por cento. E temos a chance também de ficar entre 2 e 3 desvios padrão, que seria essa chance de 2,1 para cima ou 2,1 para baixo. E temos essa chance de ficar acima de 3 desvios padrão, de 0,1% para cima ou 0,1% para baixo, o que daria aí ao todo 0,2 arredondando. Falamos da imagem, vamos continuar o nosso texto. Agora vamos nos aprofundar nas implicações das opções com uma volatilidade implícita alta e das opções com uma volatilidade implícita baixa. IV alto indica que o mercado antecipa oscilações substanciais de preços. Consequentemente, opções com um IV elevado são mais caras devido ao aumento do valor extrínseco, que é a parcela do preço da opção não determinada pelo preço atual da ação. Portanto, IV baixo sugere menores oscilações de preços esperadas, resultando em opções mais baratas devido a um menor valor extrínseco. Compreender a diferença entre uma classificação de IV alta e uma classificação de IV baixa para opções pode impactar significativamente sua estratégia de negociação. Um percentil IV elevado indica que o IV atual está próximo de seu nível mais elevado em um determinado período, sugerindo uma maior probabilidade de alterações significativas nos preços, ou seja, uma maior volatilidade, uma maior mudança, flutuação nesses preços. Por outro lado, uma classificação IV baixa sugere que o IV atual está próximo do seu nível mais baixo, indicando uma menor probabilidade de alterações substanciais nos preços. É por isso que é essencial considerar o IV em opções ao selecionar quais opções negociar. Ou seja, a volatilidade nos dá uma pista de qual vai ser a magnitude na flutuação do preço de determinada ação ao longo do tempo. Concluindo, IV em opções é um conceito crítico para todo negociante de opções. Ele fornece uma medida estatística da volatilidade potencial do preço de uma ação, influenciando o preço das opções e assim moldando as estratégias de negociação. Quer se trate de opções de IV elevado ou IV baixo, compreender a relação entre IV e desvio padrão pode ajudar os traders a tomar decisões mais informadas e a gerir o risco de forma eficaz. Como funciona a volatilidade implícita? A IV em opções desempenha um papel fundamental na negociação financeira. Mas o que exatamente é o IV nas opções? Essencialmente é uma métrica determinada por meio de uma fórmula matemática complexa para antecipar o possível movimento do preço de uma ação. Para ser claro, o IV nas opções não prevê a direção da mudança de preço, mas sim o grau potencial de movimento no preço de um título. Opções de IV alto indicam maior volatilidade esperada e, inversamente, opções com IV baixo sugerem menos volatilidade esperada. Então, o que é uma classificação IV alto para opções? Uma classificação IV alta geralmente excede 75%, indicando uma flutuação significativa de preços esperada. Que tal uma classificação de IV baixa para opções? Bem, uma classificação de IV baixa normalmente abaixo de 35%, sugere um movimento mínimo esperado de preços. A IV também pode ser usado para calcular o movimento esperado de uma ação ao longo de um determinado ciclo de vencimento. Por exemplo, se você quiser calcular o movimento esperado de um desvio padrão de uma ação usando IV, você multiplicaria o preço da ação pelo IV e depois pela raiz quadrada do tempo até o vencimento. Na próxima sessão, nos aprofundaremos em dois modelos populares de precificação de opções que ilustram ainda mais a aplicação e importância do IV na negociação de opções. Modelos de preços de opções. No domínio da negociação de opções,
Compreender como calcular o IV em opções é essencial e dois modelos desempenham um papel crucial nesse cálculo: o modelo Black-Scholes e o modelo binomial. O modelo Black-Scholes, amplamente conhecido no mundo financeiro, é um modelo matemático que calcula o preço teórico de uma opção. Foi desenvolvido por dois economistas. O modelo é usado principalmente para calcular a volatilidade implícita em opções, tornando uma ferramenta crucial para os traders. A representação matemática do modelo Black-Scholes, como vocês podem ver aí, o modelo é baseado em uma variedade de dados, incluindo o preço atual das ações, o preço de exercício da opção, o tempo até o vencimento da opção, a taxa de juros livre de risco e a volatilidade implícita. O cálculo pressupõe que os preços dos ativos seguem uma distribuição log normal, o que significa que os preços são retornos continuamente compostos. O modelo também pressupõe taxas contínuas sem risco, o que significa que existe uma taxa constante pela qual você pode emprestar ou pedir dinheiro emprestado. No modelo Black-Scholes, vários parâmetros como o preço de exercício, o preço atual das ações e o prazo de vencimento são conhecidos e mensuráveis. No entanto, um fator crucial permanece inobservável: a volatilidade. É aqui que entra em jogo o conceito de volatilidade implícita. A volatilidade implícita é o nível de volatilidade que precisa estar presente no mercado para que a equação Black-Scholes se alinhe com o preço real de mercado de uma opção. A volatilidade implícita é fundamental porque influencia profundamente o preço das opções. Em ambientes de elevada volatilidade implícita, as opções tendem a ser mais caras, refletindo a maior probabilidade de movimentos significativos de preços. Por outro lado, em ambientes de baixa volatilidade implícita, as opções são geralmente mais acessíveis, uma vez que o mercado antecipa menores flutuações de preços. É importante ter em mente que, embora o modelo Black-Scholes forneça informações valiosas, não é infalível, não prevê a direção dos movimentos de preços e não pode ter em conta acontecimentos súbitos ou imprevistos, tais como catástrofes naturais ou convulsões políticas que podem ter um impacto dramático nos preços das ações. Agora, nessa imagem nós temos o modelo binomial. Então vamos agora para o texto. O modelo binomial, outro modelo crítico para calcular a volatilidade implícita em opções, oferece uma abordagem mais flexível em comparação com o modelo Black-Scholes. Este modelo divide o tempo até a expiração em um número potencialmente muito grande de intervalos de tempo ou etapas. A cada etapa, o modelo calcula o preço da opção, levando em consideração fatores como a classificação de volatilidade implícita alta ou baixa das opções. A flexibilidade do modelo binomial reside na possibilidade de flutuações nas taxas de juros e no pagamento de dividendos, tornando uma representação mais realista do mercado. O modelo segue uma árvore binomial onde cada nó representa um preço possível que o título subjacente pode assumir ao longo do tempo, criando uma série de resultados potenciais. No contexto da volatilidade implícita, o modelo binomial é particularmente útil. Ajuda os traders a compreender como as mudanças no IV, sejam elas altas ou baixas, podem afetar o preço de uma opção ao longo do tempo. Por exemplo, quando a volatilidade implícita é elevada, as opções são geralmente mais caras, refletindo a antecipação do mercado de maiores oscilações de preços. Por outro lado, quando a volatilidade implícita é baixa, as opções são mais baratas, pois o mercado prevê movimentos de preços menores. Como a volatilidade implícita afeta as opções? Ponto de interrogação.
A IV desempenha um papel fundamental na negociação de opções, nomeadamente na determinação do preço das opções. Quando perguntamos o que é IV em opções, referimos-nos a uma métrica que contribui para o valor de uma opção, tendo em conta o seu valor atual e a variação futura esperada do seu ativo subjacente. Esta estimativa dá-nos um exemplo valioso em torno dos preços das opções e que estes preços prevêem em termos de potenciais movimentos nos preços das ações. A relação entre IV e opções pode ser categorizada, para simplificar, em opções de IV elevado e opções de IV baixo. As opções de IV alto sugerem que o mercado antecipa um movimento significativo de preços. Em outras palavras, um IV alto indica que se espera que o estoque subjacente de uma opção oscile dramaticamente em qualquer direção. Esta volatilidade pode afetar a avaliação de risco e determinar uma estratégia de opções, uma vez que as opções de IV elevado tendem a oscilar bastante. Por outro lado, as opções de IV baixo implicam oscilações de preços menores, o que significa que se espera que as alterações de preço das ações subjacentes sejam menos dramáticas. Compreender o que é uma classificação IV alta e baixa para opções pode influenciar significativamente as decisões de um trader. Também é crucial observar que o valor extrínseco e o IV nos preços das opções sempre compartilham uma relação positiva. A procura por uma opção influencia diretamente o seu prêmio de valor extrínseco, o que por sua vez aumenta o IV. Portanto, um aumento na procura pode resultar num aumento no IV de uma opção, aumentando posteriormente o seu preço. Compreendendo as opções de IV alto. No complexo mundo da negociação de opções, compreender o conceito de IV é fundamental, especialmente quando se trata de opções de IV elevado. As opções de IV elevado sugerem que o mercado antecipa um movimento substancial de preços nas ações subjacentes. Em termos mais simples, quanto maior o IV, maior será a flutuação esperada. Esta volatilidade elevada pode dever-se a vários fatores, tais como anúncios de lucros futuros, relatórios econômicos ou desenvolvimentos significativos da empresa. Compreender o que é uma classificação IV alta para opções é crucial, pois pode influenciar significativamente as decisões de um trader. Uma classificação IV elevada, normalmente acima de 75%, indica que o IV atual está próximo de seu nível mais alto para um determinado período. Isto sugere que o preço da opção é relativamente alto e que se espera que a ação subjacente sofra alterações significativas de preço. Então, como identificar opções de IV alto? Os traders costumam usar uma métrica conhecida como classificação IV. O IV Rank compara o IV atual com seus máximos e mínimos históricos, fornecendo uma medida relativa do IV atual. Se o IV Rank for alto, significa que o IV atual está próximo de seu pico histórico, indicando opções de IV alto. Mas o que isso significa para os negociadores de opções? Como devemos ler IV nas opções? Opções de IV alto estão associadas a prêmios de opção mais elevados. Embora isso possa significar custos mais elevados para quem compra opções, pode apresentar oportunidades potenciais para quem vende opções. Em ambientes de IV elevado, os vendedores de opções podem se beneficiar de prêmios inflacionados devido ao risco aumentado de oscilações de preços. No entanto, é importante compreender que o IV elevado também implica maior risco. Quanto maior for a oscilação de preço esperada, maior será o risco para o trader. Portanto, os traders precisam equilibrar os lucros potenciais dos prêmios elevados com o aumento do risco. Em termos de estratégia em ambientes de IV elevado, os traders podem empregar estratégias como a venda de spreads de crédito ou condors de ferro. Estas estratégias
envolvem a venda de opções e podem potencialmente se beneficiar dos prêmios mais elevados associados às opções de IV elevado. Bem, pessoal, eu vou terminar o vídeo de hoje por aqui, então é um texto bem longo, vou trazer a segunda parte dele em outro vídeo, tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido até aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloquem nos comentários, vou tentar responder. E pelo vídeo de hoje é isso, um abraço e até o nosso próximo vídeo.